Você sabia que a bússola ela foi criada não com a intenção, em um primeiro momento, de orientar os navegadores nas viagens, mas sim como ferramenta de divinação, geomancia e feng shui? Sim, meus queridos, nessa aula nós vamos conversar sobre a bússola. Eu sou Sabrina Sabel, você está no canal Escola das Emoções. Todos os dias, às 6 horas da manhã, eu venho trazer vídeos para vocês. A bússola diária. E a minha espiritualidade me intuiu fazer a pesquisa. E para minha surpresa, a gente também não sabia sobre isso, que a bússola ela foi criada como divinação. Então, quando eu coloco lá no vídeo sua bússola diária, e quando a gente traz todo o alinhamento com o estudo astrológico, que, aliás, se você ainda não comprou o seu estudo astrológico, está na hora, meus queridos. O estudo astrológico é a sua bússola, faz parte da sua bússola diária. Assim como vi todos os dias às 6 horas da manhã assistir os vídeos para você ter o direcionamento do que as energias estão ali naquele dia te direcionando. Vamos conhecer a história da bússola e como que isso tudo se deu? Isso tudo se deu no século II a.C. até o século I depois de Cristo. A primeira forma de bússola, ela foi criada para essa divinação, para essa utilidade, para essa atividade. O Feng Shui, enrolei a língua. O Feng Shui, que fala sobre a energia do espaço, e também da geomancia, que é a energia dos veios, né, onde tem nascente, onde tem que tipo de energia que tem ali no solo. Então, foi com essa intenção de estudar exatamente, né, os movimentos dos astros, mais o movimento das terras, né, das águas e o posicionamento das coisas dentro dos espaços, que foi criada a primeira bússola. Os chineses da dinastia Han, eles descobriram que a magnetita, o minério de ferro naturalmente magnetizado, se alinhava sempre na direção norte-sul. E aí criou-se a colher cósmica. As primeiras bússolas chinesas, conhecidas como Sinan, consistiam em uma colher feita de magnetita balanceada sobre uma placa de bronze lisa. O cabo da colher sempre apontava para o sul, a direção de referência para os chineses na época. Meus queridos, para os chineses antigos, o magnetismo, o que é magnetismo? A atração. Não era visto apenas como uma propriedade física, mas como uma manifestação palpável da energia vital e do fluxo do yin e do yang, ou seja, da energia feminina com a energia masculina, yang e energia feminina, as polaridades. Então, esse movimento é como se esse magnetismo, eles conseguiam ver essa propriedade através desses artigos, tá? E aí eles criaram o tabuleiro cósmico e a colher de magnetita. Era o tabuleiro cósmico que era a bússola deles. Olha que interessante. Ela se chamava Sinan, que significa governador do sul. Surgiu por volta da dinastia Han, no século II a.C. Ela era um modelo reduzido do próprio universo. Olha que legal isso. Era um modelo reduzido do próprio universo, esse tabuleiro cósmico. Era uma placa de bronze que significava a Terra. Representava a Terra. Ele era uma placa quadrada, gravada com símbolos astrológicos, as constelações, os pontos cardeais e os trigramas do Rin-Shin. No centro havia um círculo perfeito que representava o céu. A colher ficava, o céu apontando para a Ursa Maior, feita de magnetita pura, esculpida. O seu formato imitava a constelação da Ursa Maior, conhecida na China como grande colher. Quando colocada no centro liso da placa, a colher girava até que seu cabo apontasse para o sul.
Na cosmologia chinesa, o sul era a direção da harmonia perfeita, do sol, do elemento fogo e do imperador. Então, alinhar-se com o sul era alinhar-se com a ordem divina. Olha que interessante. Eu vou colocar a imagem aí para vocês. A geomancia tradicional, aí como que ela foi utilizada na geomancia para encontrar o lugar sagrado. Na geomancia tradicional chinesa, que mais tarde se estruturou fortemente como Feng Shui, era a arte de ler as linhas de dragão, veias de energia da Terra. O uso da magnetita era crucial para duas funções principais: para a harmonização dos vivos, Yanzai, e geometria dos mortos, Yanzai. Antes de construir um palácio, uma casa, uma vila, o geomante usava um instrumento magnético para avaliar se as forças polares do terreno estavam em equilíbrio. Um desalinhamento magnético ou uma leitura caótica indicava que o Qi, que é a energia, daquele local estava estagnado ou era agressivo. Shaqi, o que traria doenças, pobreza ou ruína para os moradores. Meu Deus, e a gente, será que a gente não regrediu, hein? Quem é que faz esse tipo de medição hoje? Acho que a gente regrediu, né? Geometria dos mortos, como que funcionava isso? Para os chineses, a localização e a orientação exata do túmulo dos ancestrais determinavam a sorte, a saúde e a prosperidade das gerações futuras. Usava-se a bússola de magnetita para garantir que o caixão fosse enterrado no ângulo exato em que as correntes magnéticas terrestres nutrissem a alma do falecido, mantendo a linhagem familiar protegida. Faz muito sentido isso. Pelo menos para mim faz. Não sei se para vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acham. O ápice do Feng Shui, o Luopan, a bússola geomântica, que aí é um avançar dessa bússola. Com o passar dos séculos e a transição da colher de magnetita para a agulha magnética flutuante e depois seca, os mestres de Feng Shui desenvolveram um dos instrumentos oraculares de medição mais complexos do mundo, o Luopan, ou Lopan. Luo significa uma rede que engloba tudo, e Pan significa prato ou tabuleiro, ou seja, estava tudo englobado num lugar só. O Luopan não aponta apenas as direções cardeais, ele é um computador analógico de energias cósmicas e terrestres. Ele consiste em uma agulha magnética central cercada por dezenas de anéis concêntricos. Alguns modelos têm mais de 40 anéis. Cada anel de Luopan contém uma camada diferente de informação metafísica e prática. As 8 trigramas do I Ching, que revelam o padrão de mutação de energia no local. As 24 montanhas, divisões de 15 graus que combinam os pontos cardeais com os troncos celestes e ramos terrestres da astrologia chinesa. As 28 mansões lunares para alinhar o espaço físico com as constelações no momento exato da leitura. Os 5 elementos Hu, Xing, indicando como a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água integram quimicamente e energeticamente naquele ponto magnético. Gente, fala sério. Desde que eu comecei a fazer os vídeos, vem na minha cabeça bússola, bússola, bússola. E hoje, vou fazer o vídeo para vocês da aula de hoje. Eu falei, hoje eu vou estudar sobre a bússola, o surgimento da bússola, que isso foi orientação da minha espiritualidade. Inclusive, meus queridos, se você quer desenvolver a sua espiritualidade, quer desenvolver a sua mediunidade, tem um curso que eu desenvolvi, que é um curso de mediunidade, que está em promoção essa semana, tá? Essa semana, o curso de mediunidade
que tem junto, é um pacote, tá? É um pacote do curso de mediunidade, mais um atendimento comigo, para tirar dúvidas, para a gente fazer as medições do seu campo energético, para te dar alguns conselhos em como você desenvolver a sua mediunidade, porque no curso você vai desenvolver isso. Ele está com 50% de desconto essa semana, começa hoje, no dia 15, finaliza no dia 22, tá? É só você inserir o cupom de desconto INTUIR, tá? Que inclusive a intuição é uma dos processos mediúnicos mais comuns. Eu falo muito sobre isso e vou ensinar você a destravar aí, né, os seus processos de intuição e todos os outros, vidência e todos os outros, clareaudiência, enfim, tá bom? Então, é porque assim, tem tudo a ver com isso, né? Quando a gente destrava o terceiro olho, a gente se torna o nosso próprio oráculo, mas não quer dizer que a gente não precise de ferramentas. E uma das ferramentas que eu trouxe é o estudo astrológico, essa bússola diária. Eu estou sempre trazendo, né, que movimento a Lua está, os astros, nos movimentos principais, porque nós estamos em plena transição planetária. E quem está dando o tom disso e fazendo tudo isso acontecer? Exatamente a movimentação dos astros, que nos traz esse impulso energético de crescimento e evolução, né? Então a gente precisa saber como que isso está acontecendo no céu para que a gente se alinhe e aproveite os movimentos e as energias. Mas o que eu estou entendendo, estudando a história da bússola, é que, meus queridos, nós estamos muito atrasados, né? Porque a gente está falando de coisas, assim, no meu ponto de vista, extremamente importantes, né? Para saber onde que eu vou morar, onde que tem a energia mais positiva, e às vezes a gente não entende porque a gente está tendo muitos conflitos dentro de ambientes de trabalho ou dentro das nossas residências. E aí a gente tem uma ferramenta que é lá de, né, há 2000 anos atrás, e a gente ainda não usa. Isso tinha que estar popularizado, né? Eu sei que tem muitos que já trabalham com isso, mas percebe que é um resgate? E isso eu fico impressionada. Tem muita coisa que a gente tem que resgatar, né? Então, é só depois que a bússola, ela se transformou num instrumento de navegação, tá? O que o mestre de Feng Shui fazia com o Luopan era encontrar o norte ou o sul magnético para entender como o macrocosmo, o universo, estava se comunicando com o microcosmo, o cliente e o espaço físico. Isso a gente não faz. Você faz? Você fez? Coloca aqui para mim nos comentários. É fascinante notar que a bússola só se tornou um instrumento de navegação marítima porque os próprios geomantes e alquimistas chineses, ao refinarem a pureza das agulhas magnéticas para que suas leituras de Feng Shui fossem milimetricamente exatas, acabaram percebendo que a agulha mantinha sua orientação mesmo quando movida em longas distâncias ou levada para o mar aberto. Gente, a bússola é um instrumento, sim, para mostrar a movimentação da energia. Então, vamos abusar da bússola diária que eu trago aqui na Escola das Emoções para vocês. É isso que eu queria trazer hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de saber sobre isso. Eu gostei. E até o próximo vídeo. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre as mentorias, é só você clicar aqui abaixo no link que está aqui na descrição, acessar o site Sabrina Sabel, que eu teria o maior prazer em te explicar, em te conduzir nessa jornada rumo a seu alinhamento com o seu eu superior. Tá bom, meu querido? Um abraço e até o próximo. Tchau, tchau.